Olá, estudantes do segundo semestre do curso de Psicologia da Unigran, turma 2023. Convidamos vocês a conferir este vídeo para conhecer parte importante da obra de Erik Erikson, o psicólogo estudioso que não apenas revolucionou a nossa visão sobre o desenvolvimento humano, mas também nos ensinou a importância da identidade, das relações interpessoais e das questões profundas que todos nós enfrentamos enquanto crescemos. Descobriremos como a teoria de Erikson vai além da infância, abrangendo toda a vida e como fatores sociais, culturais e psicológicos moldam nossa jornada. Vamos lá! Erik Erikson nasceu em 15 de junho de 1902 na Alemanha. Cresceu em um período tumultuado da história, marcado por grandes mudanças sociais e políticas. Enfrentou dificuldades em definir sua identidade na juventude, pois questionava sua própria identidade e seu propósito na sociedade. Possuía aspirações artísticas e sua curiosidade intelectual o levou a explorar várias áreas. Iniciou uma busca por um caminho que combinasse suas paixões artísticas e interesses acadêmicos. Partiu para Viena, onde estudou com Anna Freud, filha de Sigmund Freud, conhecida por seu trabalho com psicanálise. Com a ascensão do nazismo na Alemanha, Erikson migrou para os Estados Unidos, estabelecendo-se em solo americano, levando consigo uma rica bagagem cultural. Nos Estados Unidos, foi professor em Harvard, onde estudou psicologia e se envolveu em pesquisas com crianças e jovens. Ao longo de sua carreira, desenvolveu a teoria dos estágios do desenvolvimento psicossocial. Suas ideias sobre identidade, crise psicossocial e desenvolvimento contínuo ajudaram a moldar a compreensão das mudanças ao longo da vida. Erikson desenvolveu uma teoria do desenvolvimento que enfatiza como as pessoas crescem e mudam ao longo de suas vidas. A sua obra, chamada de Teoria do Desenvolvimento Psicossocial, tem esse nome porque combina os aspectos psicológicos, sendo eles a mente, os pensamentos e as emoções, com aspectos culturais como a cultura, a sociedade e as interações com os demais. Erikson argumentou que ao longo da vida as pessoas enfrentam uma série de desafios e questões emocionais que precisam resolver. Esses desafios são influenciados tanto por fatores internos quanto pelo ambiente social em que vivemos. Como as pessoas resolvem esses desafios é o que afeta o seu desenvolvimento psicológico e emocional. Ele argumentou que ao longo da vida as pessoas procuram responder a pergunta fundamental: quem sou eu? Isso envolve entender nossa identidade pessoal, nossa cultura e nossa posição na sociedade. A teoria do desenvolvimento psicossocial ocorre por toda a vida do indivíduo, do nascimento à morte, e foi dividida por Erikson nos 8 estágios a seguir. Agora nós vamos apresentar cada um dos 8 estágios da teoria do desenvolvimento de Erik Erikson. O estágio 1, conhecido como confiança versus desconfiança. Na primeira etapa do desenvolvimento, conhecido como confiança e desconfiança, os bebês enfrentam uma questão fundamental. Será o mundo social ao meu redor previsível e protetor? Se eles encontram um ambiente acolhedor, desenvolvem um sentimento de confiança para a vida. Sentindo-se protegidos e seguros, isso os leva a interações saudáveis que dão e recebem, cultivando a virtude da esperança. A figura-chave nesse estágio é a mãe. No entanto, se o ambiente não oferece o cuidado necessário, os bebês podem se tornar retraídos, desconfiados e com medo, desenvolvendo uma postura de desconfiança. Nesse cenário, o comportamento se torna marcado pela desconfiança, separando-se dos outros,
Assim, essa fase inicial estabelece a base para a confiança ou a desconfiança, influenciando o caminho que seguirão na jornada de desenvolvimento. Estágio 2. Autonomia versus vergonha. No segundo estágio do desenvolvimento, vivido por crianças de 1 a 3 anos, aquelas chamadas de crianças em tenra idade, aquele chamado de autonomia versus vergonha. As crianças confrontam uma questão crucial. Será que eu consigo fazer as coisas sozinho ou dependerei sempre dos outros? Se elas são incentivadas a explorar e a se tornarem independentes, cultivam um senso de autonomia, sentindo-se capazes de realizar tarefas simples como vestir-se. No entanto, se forem excessivamente controladas pelos pais, podem se sentir inibidas, duvidando das suas habilidades e aprendendo as coisas mais tarde. Neste estágio, o comportamento inclui verbos e ações como dar, receber, largar e deixar. A virtude que surge é a força de vontade e os pais desempenham um papel crucial nesse processo de desenvolvimento. E assim, essa fase estabelece as bases para a autonomia ou para a dependência, influenciando como as crianças enfrentam desafios futuros na jornada de crescimento. Estágio 3. Iniciativa versus culpa. Em uma nova etapa do desenvolvimento, as crianças em idade pré-escolar enfrentam a questão: serei bom ou serei mau? Se elas são encorajadas a explorar a sua imaginação, demonstram vivacidade e atividade. Isso as faz sentir-se orgulhosas de suas capacidades. No entanto, se encontram restrições excessivas, podem desenvolver inibição, sentir culpa e considerar-se más. Nesse terceiro estágio, conhecido como iniciativa versus culpa, o comportamento envolve ações como fazer, reproduzir, brincar e imaginar. A virtude que surge é a tenacidade e a família desempenha um papel fundamental no processo do desenvolvimento. Portanto, essa fase estabelece as bases para a iniciativa ou para a culpa, moldando a maneira como as crianças enfrentam desafios e exercem sua imaginação na jornada de crescimento. Estágio 4. Indústria versus inferioridade. No estágio seguinte, aquele vivido por crianças entre 6 e 11 anos, crianças já em idade escolar, se confrontam com uma questão: serei competente ou incompetente? Se elas são encorajadas a serem ativas, executoras e gostam de se envolver em atividades, jogos e competições, desenvolvem um senso de indústria e diligência. Isso as faz se sentirem competentes e confiantes em suas habilidades. No entanto, se encontram falta de estímulo ou são desencorajadas, podem se tornar preguiçosas, sem iniciativa, evitando competições e considerando-se inferiores. Nesse estágio, o comportamento envolve realizar coisas, competir, trabalhar em conjunto. A virtude que surge nesta fase é a competência, e os vizinhos e colegas da escola desempenham um papel importante nesse processo de desenvolvimento. Assim, essa fase estabelece as bases para a competência ou a inferioridade, influenciando como as crianças abordam tarefas e desafios em suas vidas. Estágio 5. Identidade versus confusão de papéis. A adolescência. Nessa fase, uma nova pergunta emerge: quem sou eu? Nesse estágio, os jovens podem tomar dois caminhos diferentes. Aqueles que conseguem entender o que desejam da vida, o que se sentem seguros, independentes e capazes de aprender, desenvolvem uma sólida identidade. Biologicamente, eles estão prontos para enfrentar o mundo. No entanto, aqueles que, assim como o próprio Erickson na juventude, enfrentam crises de identidade e apresentam confusões de papel, que não têm certeza sobre os seus objetivos e como se encaixam no trabalho e na sociedade, podem lutar para responder essa pergunta. O comportamento nessa fase envolve compartilhar
e identificar-se com os outros. A virtude que emerge é a lealdade e a fidelidade. Os colegas e amigos desempenham um papel essencial nesse estágio, ajudando os adolescentes a descobrirem quem são e criando um senso de pertencimento. Assim, essa fase estabelece as bases para a construção de uma identidade sólida ou para a confusão de papéis, influenciando como os jovens se relacionam com o mundo ao seu redor. Fase 5, ou estágio seguinte, o estágio 6, intimidade versus isolamento, o início da idade adulta. Na fase seguinte do desenvolvimento, os jovens adultos, a partir dos 20 anos, se perguntam: deverei viver com alguém ou viverei sozinho? Nesse estágio, as pessoas podem seguir dois caminhos diferentes. Aqueles que desenvolvem a capacidade de amar, se entregar e construir vínculos sociais estáveis vivem a intimidade. Elas experimentam relacionamentos autênticos e significativos. No entanto, aqueles que enfrentam dificuldades em se relacionar mantendo relações inautênticas, efêmeras e instáveis podem se sentir isolados. O comportamento nessa fase envolve encontrar-se ou perder-se no outro, refletindo a busca por conexões significativas. A virtude que emerge é o amor, e os amigos, ídolos e parceiros de colaboração desempenham um papel fundamental nesse estágio, ajudando as pessoas a desenvolverem relacionamentos saudáveis e significativos. Assim, essa fase estabelece as bases para a construção de relacionamentos íntimos e amorosos ou para o isolamento emocional, influenciando a qualidade das conexões interpessoais ao longo da vida. Estágio 7, generatividade versus estagnação. Na meia-idade, a partir dos 35 anos, as pessoas buscam deixar um legado e contribuir para as gerações futuras. A pergunta que surge nesse período da vida é: produzirei algo com valor, útil para mim e para os outros? Nesse estágio, as pessoas podem seguir dois caminhos diferentes. Aqueles que se tornam produtivos, criativos e colaborativos, contribuindo para as novas gerações, vivenciam a generatividade, que significa busca por realizações. Eles deixam um legado e se preocupam com o bem-estar dos outros. No entanto, aqueles que se tornam improdutivos, preocupados apenas consigo mesmos e egocêntricos, podem experimentar a outra fase, que é a estagnação. O comportamento nessa fase envolve fazer e cuidar, refletindo o desejo de criar algo significativo. A virtude que emerge é o cuidado, e as esposas, maridos e companheiros de vida desempenham um papel fundamental nesse estágio, ajudando as pessoas a contribuírem de maneira valiosa para a sociedade e para as gerações futuras. Assim, essa fase estabelece as bases para a generatividade ou estagnação, influenciando a forma como as pessoas contribuem para o mundo ao seu redor e para as futuras gerações. Estágio 8. Integridade versus desespero. Na fase final da vida, a última do desenvolvimento humano, a pergunta que surge é: valeu a pena viver? Nesse estágio, as pessoas podem responder de duas maneiras diferentes. Aquelas que aceitam a existência como algo valioso, que estão satisfeitas com sua vida e jornada, vivenciam a integridade. Elas enxergam valor em suas experiências. No entanto, aqueles que consideram a vida como tempo perdido e temem a morte por experimentar o desespero. O comportamento nessa fase envolve ser, avaliar e refletir sobre a vida. A virtude que emerge é a sabedoria, e a humanidade e aqueles que compartilham a mesma condição desempenham um papel fundamental nesse estágio, ajudando as pessoas a encontrar significado em sua jornada de vida. Essa fase estabelece as bases para a integridade ou para o desespero,
influenciando como as pessoas encaram sua própria vida e o valor de suas experiências ao longo de suas vidas, refletindo sobre suas realizações e aceitando sua jornada. A preocupação do indivíduo mais velho é com a passagem do tempo, e para se sentir completo, precisa olhar para trás e sentir a sensação de realização. Assim, essa fase nos convida a abraçar a integridade e a sabedoria, valorizando cada momento da nossa jornada. É uma oportunidade para se despedir da vida com gratidão, aceitação e contentamento. Erik Erikson deixou um legado significativo na nossa compreensão do desenvolvimento humano por meio de sua revolucionária teoria dos 8 estágios do desenvolvimento psicossocial. Sua abordagem, que considera fatos psicológicos, sociais, emocionais e culturais, enriqueceu nossa visão do crescimento ao longo da vida, destacando a complexidade das experiências humanas. Além disso, suas contribuições se estendem para além da teoria, influenciando positivamente as áreas clínicas, onde suas ideias são aplicadas no aconselhamento e na terapia, na educação, onde ajudaram a moldar como os educadores entendem e apoiam o desenvolvimento saudável das crianças e dos jovens. O legado de Erik Erikson continua a inspirar a compreensão da condição humana e a forma como enfrentamos os desafios em cada estágio da vida. Muito obrigado a todos pela atenção e até o próximo trabalho.